Pode ser, irmão, tudo bem? É o Carlos, mais um vídeo aí pro canal. E o tema de hoje é um tema muito importante, irmãos. Cada um fique naquilo em que foi chamado. E ultimamente a gente tem visto, ultimamente que eu digo assim, dos 20 anos para cá, né? Mais ou menos, 15 anos. Nós temos visto, irmãos, que na verdade a forma como Deus chamava no Velho Testamento, né? Como Ele chamava a seus servos, ela foi alterada, né? Foi alterada. A Bíblia diz que Deus é quem chama, Deus é quem capacita. A palavra de Deus diz que Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas, e aí vai. Então nós percebemos que hoje é diferente, né? Hoje, na verdade, Deus, ele, em sua grande maioria, não tem acesso, né? Não é Deus que elege. Na verdade, ele até elege, né? Ele até elege, espiritualmente falando, na unção e etc. Mas, na verdade, hoje, o líder que está à frente dos ministérios, eles exigem que a pessoa faça uma teologia, geralmente uma teologia da igreja dela, né? Que ela vai pagar um dinheirinho ali para colaborar, de 700 a R$1.000, né? Porque aquela palavra de graça receber-se, de graça dai, né? Não existe mais na igreja. Agora você tem que pagar para você adquirir um conhecimento que foi dado de graça, né? E aí você fazendo essa teologia, você sendo uma pessoa que fala bem, uma pessoa que consegue ser comunicativa, né? Uma pessoa que tem uma boa dicção, pessoa agradável, né? Que consegue cativar as pessoas. Ou seja, você sendo uma pessoa sanguínea, com certeza, assim, tendo um dízimo e uma oferta boa, né? Com certeza você será ungido a presbítero, depois a pastor, e aí por aí vai, né? Até porque entendendo que, na verdade, esse negócio essas promoções da igreja não existem, né? Isso biblicamente nunca existiu, nunca vai existir. Então, dessa forma que é feito hoje, né? Deus até capacita alguns, mas na verdade quem escolhe depois é o ser humano. E o líder não busca a Deus para saber qual é o chamado de cada um. Porque quando Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele está dizendo que o único que determina tudo é Ele, porque Ele é a cabeça. E a cabeça em um corpo, a cabeça é o que determina tudo, né? Ela que manda e ponto final. O resto é membro. A mão é membro, o braço é membro, o pé é membro, o joelho é membro. Ou seja, ao contrário do que a igreja prega hoje, a igreja ela é horizontal, ela não é vertical. A igreja de Cristo não tem um cabeça e vários cabeças na igreja. O único cabeça é Deus e ponto final. O resto não é cabeça, o resto é corpo. Nós temos que andar um ao lado do outro. Não existe um maior e nem um menor. O próprio Jesus disse, olha, o maior de vocês vai ter que ser como o menor, né? E então, infelizmente, a igreja sofre. A igreja sofre porque foi instituída uma hierarquia eclesiástica que não é bíblica, né? Para quem conhece um pouco de hierarquia, né, entende facilmente que a igreja humana, a igreja humana que eu digo, na Terra, a igreja física na Terra, não existe hierarquia. A hierarquia não é de Deus, não existe base bíblica para falar que dentro da igreja existe uma hierarquia. Não existe isso do irmão novo convertido virar um cooperador, depois virar um diácono, até porque o cargo ministerial eclesiástico, diaconato, não existe na Bíblia, certo? A palavra diaconia não é um cargo ministerial. Diaconia quer dizer aquele que serve na igreja. Então, quando, né, para a gente lembrar aqui, quando o apóstolo João ele institui
o serviço da diaconia da mesa, ele, quando você busca na palavra original, o que ele fala é o seguinte, em Atos dos Apóstolos: olha, não é correto que nós estejamos na diaconia da palavra, ou seja, que nós estejamos servindo a palavra e também na diaconia do alimento, ou seja, e também servindo os alimentos. Então, o apóstolo João, os apóstolos eram diáconos também. Todos que servem na igreja são diáconos. Do membro novo convertido até o pastor, ele é um diácono. Todos são diáconos. Não existe um maior ou menor. Mas a igreja atual, ela instituiu a hierarquia que não existe na igreja. É membro, cooperador, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, pastor presidente, mega pastor, super pastor. E isso não existe na igreja, isso nunca existiu. Quem nasce pastor é pastor. Aquele que Deus ungiu como pastor é pastor. Aquele que Deus ungiu com o dom de servir às mesas, de servir, levar ajuda ao povo, esse é um irmão que vai levar ajuda, e ponto final. Essa palavra diácono não existe. Isso é um erro teológico grave, né? E a partir do momento que nós criamos uma hierarquia, eu vou explicar para vocês o que é hierarquia, aonde lá para cima tem o cabeça da igreja, ou seja, é uma hierarquia, a igreja horizontal, vertical, onde tem o pastor presidente, vice-presidente, presbíteros, diáconos. Ou seja, a partir do momento que nós criamos isso, nós estamos colocando na mão do cabeça que ele é infalível. Tudo que ele fala tem que ser cumprido e ponto final. Ou seja, deixou de ser corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quando Jesus chama os apóstolos, ele chama 12, para que os 12 pudessem decidir entre as coisas, aquilo que tinha que ser decidido. Não é um cabeça. Pedro não era o cabeça dos apóstolos. O cabeça era Cristo, como ainda é Cristo. Então, tudo que tem que ser decidido na igreja, qualquer coisa que tenha a ser decidida, qualquer coisa. Preciso pintar a parede. Eu quero fazer uma campanha aí eu quero fazer uma cruzada evangelista. Tudo tem que ser perguntado, orado e buscado entre a liderança. A liderança não é o cabeça. Todos os obreiros que fazem parte da igreja têm que ser consultados. Todos têm que buscar a Deus em oração para que Deus venha direcionar o que eles devem fazer ou não. E isso é um corpo. Infelizmente, se insistem em dizer que existe uma hierarquia. Para quem não sabe o que é hierarquia, eu fui militar há 30 anos, né? Eu posso falar muito bem para vocês. A hierarquia é baseada em 3 pressupostos, né? O primeiro, meritocracia. Meritocracia, ela tem que merecer, ou seja, ela tem que ter um conhecimento maior, tem que ser a melhor, tem que ser a pessoa que sabe tudo ali, em primeiro lugar, né? E no caso, no mundo militar, ele tem que passar por um concurso público, né? Tem que ser avaliado. Primeira coisa. Segunda coisa, dentro da hierarquia, ele é o que tem que ser mais honrado. Ele é o que manda mais, tem que ser mais honrado, né? E a terceira indicação, ele tem que ser indicado. Se não tiver indicação, ele não vai atingir os altos postos, né, dentro da instituição militar. Então, a hierarquia não existe na igreja. Jesus cansou de falar que ninguém é maior que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Então, como eu falei aqui, e esse é um erro muito grave, quando Jesus ele fala sobre o corpo de Cristo, a gente tem que entender que um corpo, ele tem uma função específica, correto? Então, a forma que existe hoje, quer dizer, o cara fala bem, o cara se dá bem com as pessoas, ele consegue cativar as pessoas, ele faz uma teologia, ele tem um dízimo, uma oferta boa, ele está sempre ali, né, nos trabalhos, porque ele almeja o pastorado, aí a liderança unge, ele é um pastor, ele vira pastor, né? Agora a pergunta é, será que Deus chamou ele para ser pastor? Será que é isso? Quando Samuel vai lá ungir Davi, que Deus fala que ele queria ungir o rei, o novo rei ali, e Samuel chega, ele começa a tentar o quê, né? Ele atenta para estatura, né? Para os homens fortes, bonitos, né?
E Deus, o que Deus fala? Olha, não olha, não olha dessa forma, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo estatura, não vejo se é bonito, se é forte. O que eu vejo? Eu vejo o coração. E assim é Deus. Então, hoje em dia, infelizmente, na igreja atual, está sendo visto isso. Um cara que fala bem, fala bonito, um cara que atrai, né? Tem uma boa oratória, o cara fez teologia, ele pagou uma graninha ali para, né, a igreja ter um dinheirinho ali, né, da teologia, 700 a R$ 1.000, né, para ter um diploma que na verdade ele não aprendeu nada, mas ele finge que aprendeu. E o importante não aprender, o importante é o dinheiro, né? É os R$ 1.000 aí da teologia, que isso vai ajudar, né? Como se o resto não fosse suficiente, mas isso ainda, né? O de graça receber e de graça dar não existe na igreja, como eu acabei de falar. Então, a igreja hoje ela está numa ruína. Por quê? Tem um monte de membro que era para estar sendo pastoreado e está à frente de igreja. São pastores, são presbíteros, né? Se auto-intitulam apóstolos. Entendeu como é que é? Aí complica, né? Complica porque se eu e você pegarmos um exemplo simples aqui para a gente entender. Se a gente pegar um médico, pega um médico e falar, ó, médico, é o seguinte, hoje você vai ser bombeiro, tá bom? Todas as atividades de bombeiro você vai fazer hoje, tá bom? E aí eu pego o bombeiro e falo, bombeiro, hoje você vai ser médico. Tem um monte de cirurgia marcada aí, se vira, né? Vai lá e opera. Ou eu pego um piloto de ônibus, né? E falo, ó, hoje você vai ser piloto de avião. Beleza? Vai lá que você vai pilotar um avião, né? Então, irmãos, a pergunta que fica é, o que iria acontecer, irmãos? O que iria acontecer? Será que o piloto de ônibus ia conseguir pilotar um avião ou ia matar todo mundo? Será que o bombeiro ia conseguir fazer essas cirurgias ou ia matar os pacientes? Será que o médico iria conseguir ser bombeiro? Fazer o trabalho do bombeiro ou ia matar alguém e se matar? Né? E com a igreja não é diferente, irmãos. Tá? Quando Jesus fala que nós somos membros de Cristo, o corpo de Cristo, quando o apóstolo Paulo ele relata isso, ele quer dizer o quê? Ele quer ser específico. A mão não pode ser o pé não pode ser o joelho não pode ser a coxa, o coração não pode ser o pulmão. É isso que ele quis dizer, irmãos. E a igreja de hoje, ela está totalmente perdida. Ela pega o pé, põe na cabeça, a cabeça põe no joelho, o joelho põe na barriga e ponto final. É um monte de membros sendo pastor que não tem condição, capacitação nenhuma para ser pastor e está à frente de rebanhos aí, destruindo tudo, pisando. Por quê? Porque não foi capacitado. A Bíblia diz que quem chama, Deus deu uns para apóstolos, pastores, presbíteros. Deus que deu, não é o homem. Então, se Deus não chama a pessoa com a unção e ministério que ele dá, a pessoa acaba tendo problema. Por que a gente está vendo tantos e tantos pastores se matando aí? Tantos e tantos pastores adulterando, né? Nome sujo, você vê aí, né? Interessante isso daí. O cara vai fazer um carnê, não consegue, protestado, aluga salão, daqui a pouco sai devendo. Por quê? Porque não é o chamado dele. Então a igreja, a liderança tem que acordar para a vida. A liderança tem que começar a buscar a Deus para ver o que Deus quer, o que Deus tem. Não é simplesmente ir ungindo todo mundo, sabe? Eu senti de Deus. Esse eu senti de Deus não existe. A Bíblia diz enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Não é eu sentir de Deus, eu vou buscar em Deus. Ah, mas aquele cara fala bonito, não interessa, eu vou buscar Deus. Ah, ele tem uma presença, ele, né? Poxa, ele se comunica legal. Não, Samuel caiu nesse erro, ele foi querer ungir os bonitão, os fortes. E Deus falou, não é esses. O meu escolhido é outro. E hoje não, hoje o cara tem um dízimo bom, tem uma oferta boa, rapidinho vira pastor, rapidinho tá com uma congregação e ele sai destruindo a congregação. Entendeu? Então, irmãos, cada um fica naquilo que foi chamado, irmãos. Essa é a questão.
tem que se buscar naquele que instituiu, aquele que levantou o povo. Não é ir ungindo a torta e a direita sem saber se Deus tem esse chamado na vida da pessoa. Não, isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. A igreja não existe hierarquia. O pastor, ele é o menor. A Bíblia diz que o pastor tem que ser o menor. E ponto final. Jesus na mesa, o que ele fala para os discípulos? Olha, vocês estão vendo aqui, quem é maior? O que serve à mesa ou o que está sentado à mesa? Aí os discípulos, quem está na mesa, justamente. Mas nem por isso eu estou falando que eu estou sendo melhor aqui, ou estou sendo maior aqui, né? Ele disse, eu vos chamo de amigos, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E muitos líderes hoje não querem contar nada, vai fazendo as coisas, não pergunta para ninguém, não fala com os membros, não fala com os irmãos que estão ao lado dele, vai tomando a iniciativa e um abraço, entendeu? Ou seja, dando um de senhor, né? Só que o próprio Jesus falou, eu não vos chamo de servos, porque o Senhor não compartilha aos servos o que ele vai fazer. E hoje está cheio de senhor aí que não quer compartilhar nada. Toma decisão, vem, pessoal, eu decidi isso aqui, acabou, sou pastor presidente, já era. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso é uma afronta. Temos que voltar ao Velho Testamento. Temos que voltar a Atos dos Apóstolos, a primeira igreja. É o corpo de Cristo, não é o cabeça. O cabeça é Cristo, não é homens que são cabeças. A igreja não é vertical, a igreja é horizontal, é ombro a ombro, não existe um melhor que o outro. Todas as decisões têm que ser tomadas em reunião e oração em busca daqueles que estão à frente. Aqueles, 10 irmãos que tem lá, 15, todos têm que orar e buscar a Deus para que seja feito um voto para que todos tomem a decisão em conjunto. Não existe o cabeça. Cabeça é Cristo. Se existir o cabeça humano, então nós vamos começar a entrar no erro daquela igreja que tem um líder aí, que ele é infalível, tudo ele fala tá certo, não é mesmo? Se nós conseguimos fugir desse erro, por que a gente vai trazer novamente esse erro para nossas igrejas? Amém, irmãos? Pensa nisso, tá bom? Cada um fique naquele que foi chamado. Você que é novo convertido, busque a Deus, peça para o Senhor te revelar qual é a função que Ele te chamou, qual é o ministério e cumpra aquilo que Deus chamou na sua vida, tá bom? Não deixe que o ser humano venha atrapalhar ou limitar aquilo que Deus tem na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.